Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Como vocês podem ver, cenário diferente. Estou aqui em Barbacena, na casa da minha namorada, e devo ficar um grande período. Então se acostumem com os cenários, com os bonequinhos, com essa bela cortina e vamos falar de Clube Atlético Paranaense, porque a gente tem mais um episódio da guerra entre Mário Celso Petralha e o Clube Atlético Paranaense para repercutir, né? A torcida organizada Fanáticos tá divulgando e organizando uma manifestação, um protesto, dizendo que o clube não tem dono para o próximo sábado, né? Algo que, enfim, eu acho que em algum momento naturalmente iria acontecer. O próprio Mário Celso Petralha ele fala para alguns torcedores via WhatsApp que a maioria dos xingamentos que ele acabou fazendo naquele momento ali de, no mínimo, um desabafo completamente infeliz por parte do mandatário foi para Fanáticos, então não tem como a gente entender que a Fanáticos não responderia, né? Se ela tá sendo xingada, xingou Mário Celso Petralha também, mas se ela tá sendo xingada, óbvio que vai se manifestar. E acho que quebra algumas narrativas, né? Acho que, por exemplo, quebra a narrativa que a Fanáticos não protesta com medo das retaliações de Mário Celso Petralha. Acho que a diretoria da Fanáticos deixa muito claro que, nesse momento, a manifestação para subir o tom de pressão em cima de Mário Celso Petralha é o certo a se fazer na visão deles. Acho que corrobora também com a pressão interna que existe no clube. Então, você tem a pressão vindo de fora, você tem a pressão vindo de dentro. Então, acho que não é um ato de quem tem qualquer tipo de rabo preso, não é um ato de quem tem qualquer tipo de receio de retaliação. Eu acho que isso fica muito claro, eu acho que isso acaba ficando muito óbvio. Eu acho que também deixa claro que se o Petralha imaginava uma temporada de cobranças, principalmente pelos resultados esportivos do último ano, não vai ser só por isso. Petralha tá virando quase que uma persona não grata para a torcida do Atlético. Eu sei que em outros momentos a gente já teve um tom de cobrança tão alto quanto em cima de Mário Celso Petralha, mas eu acho que com a questão do rebaixamento, eu acho que com a questão dele ter mandado a torcida para aquele lugar, você tem uma somatória de fatos que é muito difícil até os maiores apoiadores do Petralha passarem a mão na cabeça dele. Então a impressão que se tem nesse momento é que o Petralha ele tá sozinho, a impressão que se tem nesse momento é que o Petralha não tem tanta companhia para lutar e resistir a essa pressão que vem de todos os lugares. E o próprio Petralha perde algumas narrativas, né? O próprio Petralha perde a narrativa de foi com ele que o Atlético conseguiu o absoluto sucesso esportivo, já que a gente está falando de um clube que foi rebaixado e, obviamente, o torcedor vai lembrar de uma série de decisões de Mário Celso Petralha que foram totalmente questionáveis e corroboraram muito com a questão do rebaixamento. Eu acho que você também perde uma questão da questão da ingratidão, né? Ah, mas vocês são ingratos. Vocês só querem vantagens. E no final das contas não é isso. O torcedor não estava cobrando isso. O torcedor, acho que a grande maioria reconhece o tamanho, o valor, a história de Mário Celso Petralha à frente do clube, mas o torcedor estava cobrando reforços porque tem uma narrativa muito clara, que é o fato de o Atlético arrecadar muito, o Atlético ter dinheiro por tantas e tantas vendas de jogadores e a gente não se posicionar como um clube de tanto lucro, sabe? E isso, no final das contas, eu acho que até o torcedor mais comedido que entende que o clube tem gastos, até o torcedor mais comedido que entende que o clube tem despesas, sente que existe uma economia burra por parte do clube. Então é um cenário muito complicado para o Petralha. Só que eu acho que nesse momento que existe um interesse geral de não ter mais o mandatário na frente do clube, a torcida do Atlético ela precisa ser estratégica. A torcida do Atlético ela não pode ser tão impulsiva, apesar de achar que é um movimento muito passional, mas ela precisa ser estratégica, beleza. Hoje o movimento é de fora Petralha. Hoje o movimento é querendo mais voz dentro do Clube Atlético Paranaense, deixando claro que o clube não tem dono. Mas algumas perguntas que eu acho que são muito importantes. Hoje, quem aparece como um personagem para representar o clube internamente? A representar a torcida no clube internamente. Hoje existe algum personagem
que vai assumir essa responsabilidade, seja um conselheiro, seja um torcedor ilustre, não sei. Mas minha pergunta é: o clube não tem dono, a torcida quer ter mais voz. Mas como a torcida vai ter mais voz? O clube não vai passar um relatório para cada torcedor falando o que faz e o que não faz. Ou o clube também não vai, porra, abrir um lugar no site ali, né? Uma aba no site para arrecadar ali as sugestões dos torcedores e a partir disso seguir o que o torcedor quiser. Até porque eu acho que isso nem deve ser feito. O grande ponto sempre é o fato da gente não ter um personagem para movimentar uma oposição. O grande ponto é sempre o fato da gente não ter um personagem para representar o torcedor. Hoje, os personagens que se comprometem a manifestar qualquer tipo de cobrança ou qualquer tipo de. Tô tentando achar os termos certos, mas qualquer tipo de retaliação ao Petralha, eles não estão se posicionando contra, eles estão saindo do clube. Eles estão se omitindo. Então hoje, beleza, o clube não tem dono, concordo. Acho que tem que ser esse o comportamento mesmo. O clube não pode ficar refém, ou o clube não pode ficar numa posição que Mário Celso Petralha faz o que faz. Mas quem vai bater de frente? Quem vai defender? Esse que é o grande ponto. Então, a construção de uma oposição, ela vem de maneira estratégica, ela precisa ser de forma racional. O Petralha não vai sair na base do ódio, porque sempre vai existir o receio. E sem o Petralha, será que a gente vai voltar a ser o clube de bairro que ele tanto insiste em falar? Eu até acho que não, tá? Eu até acho que não. Mas eu também tenho receio de quem pode entrar. Então, questionar o Petralha hoje é muito fácil. O Petralha faz por onde ser questionado. Questionar o Petralha hoje é o óbvio. O Petralha, ele tem uma sucessão de fatos que a gente enxerga muito facilmente como foram fatos inacreditáveis. Inacreditáveis. O grande ponto é a construção dessa oposição. Para transformar esses movimentos, como a Fanáticos está organizando, em nenhum momento diminuindo o valor do movimento da Fanáticos, acho que a principal organizada do clube precisa se manifestar, até pelo fato do Petralha, volto a dizer, também está comprando a guerra com a organizada, é o fato de a gente precisa se mobilizar. A torcida do Atlético, se realmente quer fora a Petralha, precisa se mobilizar de maneira estratégica. Ficar falando que o Petralha é um câncer, ficar falando que o Petralha desviou dinheiro, ficar falando que o Petralha não liga pro clube, ou que o Petralha só pensa em sei lá o quê, é importante. É importante. Mas, nesse momento, a gente está focando muito em constatar o problema. Eu acho que faltam soluções. Qual vai ser o grupo que vai assumir o Atlético depois? Qual é a ideia desse grupo? Você tem um movimento nosso Atlético que, pelo que eu pude pesquisar em redes sociais, são muito mais críticos ao Petralha do que opositores ao Petralha. Para você se bancar como oposição a Mário Celso Petralha, você precisa além, você precisa apresentar soluções, você precisa apresentar ideias, você precisa apresentar uma base, uma sustentação. E nisso eu concordo muito com o Petralha. O Atlético não pode ir para a mão de qualquer amador. O Atlético não pode ir para a mão de qualquer personagem que se ache capaz de organizar um clube que não é fácil. Não é fácil. Muito se compara a Eurico Miranda, né? A situação de Mário Celso Petralha. Os sucessores do Eurico foram trágicos. Tanto Dinamite no primeiro momento, como depois Campelo, Jorge Salgado, enfim. Personagens que se justificavam ali em algum momento, fizeram um trabalho até pior do que o ditador vascaíno, como muitos chamam. Então, a gente precisa ficar atento, gente. A gente precisa ficar atento. Muito atento. O fora Petralha é importantíssimo, mas ele é acompanhado por algumas perguntas, que eu acho que a gente ainda não tem como responder. Mas, assim, total incentivo nessa manifestação. Acho que quanto mais gente tiver nessa manifestação, mais a gente vai fazer com que esse cenário de insatisfação seja ouvido pelo clube. Não pode ficar tudo bem para a diretoria do Atlético. Esse que é o grande ponto. Não pode ficar tudo certo para Mário Celso Petralha. Até porque não tá tudo certo, né, pessoal? Tamo junto, é nóis, forte abraço. Daqui a pouco tem live, valeu!